De um lado do globo, um foguete rasga a noite no deserto de Gobi. Do outro lado, nos Estados Unidos, a Agência Espacial Norte-Americana acende um alerta de segurança no Congresso. O lançamento da missão Shenzhou 23 em maio de 2026 não é só uma viagem de rotina. Ele é o laboratório prático onde a China testa a sobrevivência humana para alcançar seu alvo principal, o inédito pouso na Lua. Quando o relógio marcou 23 horas e 8 minutos do dia 24 de maio de 2026, o centro de lançamento de satélites de Jiuquan, cravado na vastidão árida do deserto de Gobi, no noroeste da China, tornou-se mais uma vez o centro das missões espaciais de Pequim. O foguete Longa Marcha 2F, uma estrutura de 62 metros de altura, o equivalente a um prédio de 20 andares, rompeu a gravidade terrestre carregando a cápsula Shenzhou 23. Segundo reportagens, a ascensão noturna ocorreu de forma impecável, inserindo a tripulação na trajetória exata planejada pelos engenheiros da Administração Espacial Nacional da China. O destino dessa tripulação, no entanto, não é fazer a volta ao redor da Lua ou pousar nela, mas sim se acoplarem na Estação Espacial Tiangong, que flutua em órbita baixa da Terra, a aproximadamente 400 quilômetros de altitude. Para colocar em perspectiva, essa é a mesma vizinhança orbital onde opera a Estação Espacial Internacional, uma faixa de tráfego que serve como um degrau logístico e científico antes de qualquer viagem para o espaço profundo. Na Tiangong, os 3 novos tripulantes foram recebidos pela equipe da Shenzhou 21, que já habitava os módulos há 303 dias. Esse tipo de rotação direta em órbita, onde uma equipe passa o bastão presencialmente para outra, é o teste crítico de que uma nação domina a logística de manter humanos permanentemente no espaço, sem interrupções. A Tiangong é um complexo de vanguarda, formado pelo módulo central Tianhe e pelos laboratórios científicos Wenqiang e Mengjiang. Mas o seu espaço interno e sua capacidade máxima de 6 pessoas durante as trocas de comando ainda são significativamente menores que as dimensões da Estação Espacial Internacional, que costuma abrigar equipes multinacionais mais numerosas e possui décadas a mais de expansão modular. Ainda assim, a chegada da Shenzhou 23 marca a 11ª missão tripulada a visitar o complexo chinês desde que o primeiro módulo subiu aos céus em 2021. A infraestrutura em órbita baixa agora opera como um sistema consolidado, recebendo suprimentos regulares de naves de carga, como a Changzhou 10, que atracou dias antes, levando 10 toneladas de equipamentos e provisões. Tudo isso aponta para uma transição de fase no programa espacial do país asiático. A etapa de construção da estação terminou e a etapa de utilização intensiva como campo de testes para tecnologias focadas na Lua acabou de começar. Para entender o que está em jogo nessa nova fase, é preciso olhar detalhadamente para quem está dentro dos trajes espaciais. A Administração Espacial Nacional da China selecionou um trio que foge das formações estritamente tradicionais das primeiras missões do país. No comando da operação está Zhu Yangzhou, de 39 anos. Ele é um veterano do espaço, tendo voado anteriormente na missão Shenzhou 16, e carrega o título de ser o primeiro engenheiro de voo chinês a assumir a posição de comandante, uma função vital para lidar com a manutenção complexa dos sistemas de suporte à vida do laboratório orbital. Ao lado dele, senta-se o piloto da espaçonave Zhang Ziwan, também com 39 anos. Zhang é um estreante no vácuo espacial,
mas traz no currículo mais de 1.200 horas de voo como piloto de caça da Força Aérea, um pré-requisito quase unânime para os homens que operam os controles manuais da cápsula em caso de falha nos sistemas autônomos de acoplagem. Mas é o terceiro assento da cápsula que atrai os holofotes da mídia internacional e da imprensa local. Aos 43 anos, a especialista de carga útil Lai Kai-ying, ou Li Jiang, em sua transliteração para o mandarim, acaba de fazer história como a primeira astronauta de Hong Kong a viajar para o espaço e a quarta mulher chinesa a cruzar a linha de Kármán, o limite convencionado de 100 quilômetros de altitude que marca o início do espaço. A biografia de Lai Kai-ying, detalhada em reportagens do jornal South China Morning Post e da agência estatal Xinhua, rompe o molde clássico do aventureiro espacial. Ela não veio da aviação militar. Lai possui doutorado em informática forense pela Universidade de Hong Kong e construiu sua carreira como superintendente da Força Policial do Território, especializando-se em segurança cibernética e criptografia avançada. Para conquistar sua vaga, ela superou 120 candidatos locais e enfrentou um treinamento rigoroso em Pequim, que incluiu desde as forças G da máquina centrífuga até 72 horas ininterruptas de privação de sono e isolamento absoluto em cavernas escuras, simulando o estresse psicológico do confinamento espacial. A presença de Lai Kai-ying tem um peso triplo em Pequim. Primeiro, é uma declaração de que as missões agora exigem cientistas de dados altamente especializados para operar os mais de 100 experimentos a bordo da Tiangong. Segundo, serve como um símbolo de integração política, apresentando o programa espacial como uma conquista de toda a nação, incluindo as regiões administrativas especiais. E esse movimento de abrir o recrutamento de astronautas para especialistas civis de Hong Kong demonstra uma flexibilização tática do programa para absorver talentos da academia. Mas o núcleo decisório de comando e pilotagem das naves continua sendo um reduto estritamente controlado por veteranos militares do Exército de Libertação Popular. Voltando os pés aqui para a Terra, um segundo. Faltam poucas semanas para a Copa do Mundo de 2026. Aquele clima de torcer pelo Brasil já está no ar. Na nossa loja oficial, em parceria com a Netshoes, você encontra o uniforme atual e aquelas camisas retrô para lá de maneiras clássicas das antigas Copas. Perfeito? O manto para torcer está garantido. Aperta aí nos produtos que estão marcados aqui embaixo, viu, na descrição. E escolhe a sua, faz isso agora. Vai ficar sem a sua, né? Não vai ficar sem a sua. Se a composição da tripulação traz ineditismo político, o escopo da missão traz um marco biológico sem precedentes para a China. O roteiro padrão de uma viagem à estação Tiangong dita que a equipe passe cerca de 6 meses a bordo, realize experimentos científicos, conduza caminhadas espaciais para manutenção externa e retorne à Terra na mesma cápsula que os levou. No entanto, o comunicado oficial divulgado antes do lançamento revelou uma mudança drástica nesse protocolo. Dessa vez, quando a cápsula Shenzhou 23 retornar à Terra no final de 2026, ela trará apenas 2 ocupantes de volta. Um dos astronautas dessa tripulação vai permanecer na estação espacial para completar um ciclo inteiro de 365 dias, retornando apenas no ano seguinte, em 2027, pegando carona na missão sucessora à Shenzhou 24. Para entender por que esse experimento de longa duração importa tanto agora, é preciso lembrar como o corpo humano reage quando é retirado da influência protetora da gravidade terrestre. O espaço é um ambiente inóspito. Sem a necessidade de sustentar o próprio peso, os músculos começam a atrofiar rapidamente e os ossos sofrem um processo de
desmineralização acelerada, perdendo densidade, como se o astronauta desenvolvesse uma osteoporose súbita. Os fluidos corporais, que normalmente são puxados para baixo nas pernas, sobem para o peito e para a cabeça, causando inchaço facial, pressão no nervo óptico e alterações temporárias na visão. Além disso, o sistema imunológico entra em estado de estresse contínuo e a radiação cósmica bombardeia o DNA celular em níveis mais altos que os registrados na superfície da Terra. A Administração Espacial Nacional da China quer mapear exatamente como a genética dos seus próprios taikonautas responde a esse estresse ao longo de um ano, criando o que a agência chamou de um Atlas multissistêmico do corpo humano no espaço. E a infraestrutura para manter um ser humano saudável por 12 meses no vácuo exige sistemas de purificação de alto rendimento. Quem acompanhou o desenvolvimento dessa tecnologia de perto foi o jornalista Wu Lei, da emissora estatal chinesa CGTN, que detalhou como a estação consegue reciclar os fluidos necessários para a sobrevivência a longo prazo. A complexidade de fechar o ciclo biológico no espaço é um dos maiores obstáculos da engenharia moderna. Diretamente de uma réplica da estação Tiangong, o repórter da estatal CGTN explicou como o laboratório chinês garante essa autossuficiência. Scientists developed a special recycling system to support life in space. The system can collect moisture, volatilized water, and carbon dioxide released by the taconauts. Even their urine is processed. All of that is done through subsystems such as electrolytic oxygen production, drinking water collection and treatment, urine treatment, and carbon dioxide and harmful gas removal. Can you imagine? Within just a year, the system has recycled over 2,600 kilograms of water. O fato de o sistema ter reciclado mais de 2.600 quilos de água prova que o hardware de suporte à vida está operacional. Esse experimento de um ano vai quebrar o recorde nacional de permanência orbital da China. Mas, no contexto global da exploração espacial, a marca asiática não supera os recordes estabelecidos décadas atrás pelo cosmonauta russo Valery Polyakov, que passou 14 meses na antiga estação Mir, ou pelo astronauta Scott Kelly, da Agência Espacial dos Estados Unidos, na Estação Espacial Internacional. A verdadeira razão por trás dessa estadia prolongada chinesa não é apenas a quebra de recordes em órbita baixa. É a validação biomédica para a sobrevivência em missões de espaço profundo. Uma viagem de ida e volta para a superfície lunar exige que o corpo suporte não apenas o vácuo, mas as forças gravitacionais de reentrada atmosférica após meses de degradação óssea e muscular. Ficar um ano na Tiangong coleta os dados médicos para sustentar uma missão na Lua. Se o conhecimento minucioso dos limites do corpo humano é o passo inicial, a construção da frota física de transporte é o passo seguinte. E é exatamente aqui que a missão em órbita baixa da Shenzhou 23 se conecta com o plano do governo chinês para o fim desta década. Em maio de 2023, o Conselho de Estado da República Popular da China divulgou ao mundo o documento oficial que delineou o prazo final da ambição espacial de Pequim. A China vai realizar seu primeiro pouso lunar tripulado com 2 astronautas caminhando na superfície até o ano de 2030. Não é apenas uma declaração de intenções, é um cronograma de engenharia que está em fase de fabricação, estruturado ao redor de 3 pilares de hardware novos. O primeiro pilar é o foguete de nova geração Longa Marcha 10. Ele está sendo desenhado especificamente para ter o empuxo necessário para romper a órbita terrestre e arremessar cargas rumo à Lua. O segundo pilar é a espaçonave tripulada Mengzhu, diferente da cápsula Shenzhou,
que faz o trajeto de curta distância até a estação Tiangong. Hoje, a Mengzhu é maior, construída com escudos térmicos avançados capazes de suportar as temperaturas extremas de uma reentrada atmosférica voltando do espaço profundo. O terceiro pilar é o módulo de pouso lunar Lanyue, o veículo que vai fisicamente descer até o nosso satélite natural, servindo de base temporária para as caminhadas científicas e para a coleta de amostras em regiões inexploradas. O plano da agência chinesa é usar a década de 2030 para evoluir do pouso rápido para a presença contínua, inaugurando a Estação Internacional de Pesquisa Lunar, ou ILRS, na sigla em inglês. O projeto visa criar um habitat robótico e humano autossustentável perto do Polo Sul da Lua, uma região que concentra gelo de água, recurso valioso que pode ser quebrado em hidrogênio e oxigênio para fazer combustível de foguete na própria superfície. Esse avanço asiático tem um cronograma delimitado e um funcionamento governamental contínuo, mas é fundamental destacar que até o presente momento, nenhuma dessas 3 naves lunares chinesas realizou voos de teste tripulados reais, enquanto os Estados Unidos possuem a tecnologia e a capacidade demonstrada de enviar humanos à Lua desde o programa Apollo, em 1969. Ainda assim, a marcha metódica de Pequim alterou a percepção global. A China não sofre com as constantes mudanças de orçamento que atrasam programas espaciais em democracias ocidentais, quando as administrações mudam. E o sucesso de missões como a Shenzhou 23 funciona como um lembrete constante de que a meta chinesa para 2030 está em plena execução. Você está aqui vendo os planos chineses para a Lua ganharem forma. Então resolve isso agora, aperta o like e se inscreve no canal. Bora? Falta ainda você descobrir como o outro lado do mundo vai reagir a tudo isso. Então acelera, aperta aí esse like e se inscreve logo no canal. Você dá uma força para a gente chegar aos 10 milhões. Tamo junto? Oquá! Tamo junto, eu sei. Mas como o Ocidente enxerga esse avanço ininterrupto que liga a estação Tiangong em órbita baixa diretamente ao Polo Sul lunar? A resposta está nos corredores do poder em Washington, onde o sucesso civil do programa espacial da China é interpretado através de uma lente de segurança nacional. Hoje, os Estados Unidos lideram o programa Artemis, uma coalizão internacional projetada para levar americanos de volta à Lua antes do fim desta década. A missão Artemis 3, que deve colocar a primeira mulher e a próxima pessoa na superfície lunar usando uma combinação do foguete SLS e do sistema de pouso Starship, mira o calendário entre 2026 e 2028. Isso coloca as 2 maiores superpotências da Terra em rota de colisão temporal direta. Quem chegar primeiro e estabelecer infraestrutura no Polo Sul lunar vai ditar, na prática, as regras de operação diplomática e de exploração comercial do século XXI. O tom de preocupação do lado norte-americano não é sutil. Durante uma audiência no Comitê de Apropriações do Congresso dos Estados Unidos, focada no orçamento espacial para 2025, a liderança máxima do esforço lunar americano soou o alarme sobre as intenções da potência asiática. Bill Nelson, o administrador-chefe da Agência Espacial dos Estados Unidos, argumentou diante dos congressistas americanos que os relatórios de voos civis chineses escondem uma infraestrutura tática dupla, declarando abertamente o estado de uma nova disputa global. Segundo as declarações repercutidas pelo jornal The Guardian, Nelson alertou os legisladores de que, se a China chegar ao Polo Sul lunar primeiro, poderia bloquear o acesso de outras nações sob o pretexto de pesquisa científica, declarando exclusividade territorial. Essa visão oficial do governo americano acusa o programa de Pequim de mascarar desenvolvimento bélico sob uma fachada de ciência civil,
Mas vale a pena lembrar que o próprio programa espacial norte-americano mantém, desde a época da Guerra Fria, laços financeiros e operacionais com o Pentágono, culminando recentemente na criação da Força Espacial dos Estados Unidos como um braço autônomo de defesa além da atmosfera. O nível de isolamento entre as duas potências é uma escolha política antiga. Em 2011, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei conhecida como Emenda Wolf, que proibiu categoricamente a Agência Espacial Norte-Americana de realizar qualquer parceria bilateral ou encontro científico formal com entidades do governo chinês, alegando riscos de espionagem tecnológica. A ironia dessa diretriz é que a Emenda Wolf, desenhada para isolar a China e banir seus astronautas da Estação Espacial Internacional, acabou funcionando como um catalisador financeiro para que Pequim construísse seu próprio caminho. Barrada de cooperar com o Ocidente na órbita baixa, a China destinou fundos maciços para aprender a projetar cápsulas, desenhar trajes, testar acoplagens e construir sua própria estação Tiangong do zero. O que era um atraso forçado virou autossuficiência tecnológica. E agora essa mesma infraestrutura independente que lança a Shenzhou 23 é o motor que disputa a liderança com a Aliança Norte-Americana na superfície da Lua. E é isso, chegamos ao fim. Deixa seu like, se inscreve e me conta nos comentários quem você acha que domina o primeiro polo sul lunar, Estados Unidos ou China? Vira membro do canal mais curioso do Brasil. Link tá aqui na descrição, viu? Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!